Quer dizer, por que é tão importante esses critérios novos e que é a perspectiva que a gente tem desses novos critérios na prática clínica? Você começou a contar, acho que continue contando. Beleza, beleza. Não, Druz, é bem isso que você falou, assim, você trouxe uma coisa que é legal, que é uma coisa essencial em esclerose múltipla. Enquanto a gente não tiver o costume de ver imagem, e aí Druso já faz isso, eu já faço isso, o Felipe já faz isso, que é o quê? Bate o olho na imagem e você vai tentar, pô, vou encaixar aqui alguma doença. Essas imagens estão parecidas com o quê? A gente sempre teve esse sentimento, né? Quando a gente vai para a esclerose múltipla, de chegar assim, rapaz, isso aqui é uma M. Isso aqui é uma M. Esse sentimento sempre existiu. E o critério, ele vem trazer a importância desse sentimento quanto à questão da imagem, mais fundamentado. Então, qual a importância hoje desse critério? O critério valoriza muito mais a neuroimagem, principalmente aqueles achados que são bem característicos, né? Então, assim, a gente sempre discute, né? Eu sempre falo que a pessoa que trabalha com neuroimunologia, mesmo que tenha poucos pacientes, mas trabalha com neuroimunologia, tem que ter duas pessoas de bolso. Tem que ter o neuroradiologista de bolso, que não necessariamente significa que vai ser um excelente. É uma pessoa que discuta com você, meu amigo. Não precisa ser o cara Master Plus. Não, um cara que chega assim, pô, meu irmão, eu tô aqui com dúvida, né? Então eu queria saber aqui como é que eu faço aqui. Vamos repetir a imagem. Ah, não, Thiago, faz aqui um corte aqui, vamos fazer um corte e tal. E o oftalmo de bolso. São os dois que te ajudam em neuroimunologia, porque com esses dois muda tudo do diagnóstico. Muda tudo do diagnóstico. Então imagine que eles auxiliam muito. Então o sinal da veia central, que é o primeiro sinal que eu estou falando aqui, ele já existem esses sinais, claro, mas a gente percebia que volta e meia, um radiologista que a gente sempre discutia, inclusive, ele chegava e falava assim: olha, aqui, cara, tem sinal da veia central, então eu acho muito difícil ser outra coisa. Então imagine que agora, nesses critérios, dizer que eu tenho uma quantidade específica de sinal da veia central já me diz assim, cara, isso aqui é esclerose múltipla. Lógico que não é apenas a imagem. Dependendo de cada situação, eu vou encaixar essa imagem. Mas esse é o papel da imagem. E aí eu venho para outro sinal que era muito menos falado, né? A gente, talvez para muitas pessoas, as pessoas não conheciam tão bem, que é o sinal do halo paramagnético. Lógico, esses sinais, e aí vem já uma provocação, né, Druz? Esses sinais implicam muitas vezes em você ter uma imagem de qualidade, sim, porque esclerose você precisa de imagem de qualidade. Mas o nosso coleguinha ali já conseguia ver, principalmente o sinal da veia central, ele já conseguia ver lá com 1,5 Tesla, não precisava de 3 Tesla. Ah, mas 3 Tesla aumenta a sensibilidade. Perfeito. Mas lembre que estamos em Brasil, a gente vai fazer o que a gente puder. Então, a parte de Mas eu neuroimagem que eu tenho que trazer para acho, você. eu acho até assim, Não, esses pode dizer, pode critérios, igual dizer. você citou, né? O sinal da veia central e o sinal do halo paramagnético, ou do rim paramagnético, né? Porque do inglês eles vêm do, Isso. né? Aham. A tradução seria, né? Ao pé da letra seria o rim paramagnético, né? Porque ela forma Isso, um isso. anexo, um rinzinho em volta da Um lesão. anexozinho. Eu acho que o legal desses sinais é que eles trazem muita especificidade, né? É um sinal que não é tão Sim, comum você perfeito. ver isso nos pacientes, mas na hora que você vê, Isso. eu acho que, por exemplo, um paciente com uma doença microvascular avançada, né? Supondo, um paciente hipotético aqui, 55 anos, hipertenso, dislipidêmico, tabagista, e você vê uma doença microvascular que você ali não consegue explicar claramente, porque ele tem lesões microangiopáticas, mas se você vê um Uhum. sinal do halo paramagnético, você fala, ih, agora nós estamos, né? Porque isso aqui É, parecia ser uma microangiopatia, agora você tem um sinal extremamente específico para a esclerose múltipla. É um cara que vai merecer um líquor, né? Que seria um paciente, você vê uma doença e sim. microvascular num cara de 55 anos, hipertenso, diabetes, tabagista, tá bom, normal, nada de É, extraordinário, né? E isso. aí a gente começa a direcionar isso para o outro lado. São critérios muito interessantes de especificidade, eles deixam o diagnóstico mais específico mesmo, né? Você consegue, de repente, É, com um paciente que. é. Porque não é comum você achar esses sinais, né? Igual você está falando também, pô, você precisa Não justamente é, três não Tesla, é. é difícil de. Né? São sinais difíceis de. Mas uma vez encontrados, você fala assim, pô, que tem coelho nesse mato, né? Uhum.
Isso. Não, Druz, isso que você trouxe é perfeito, porque o que é que eu tô querendo dizer? Não é porque tá lá, eu preciso de 6 sinal da veia central e e tal coisa, que eu só vou cumprir aquilo da tabela. Não é isso. Não é isso. Eu digo para você, Druz, hoje eu peço muito mais. Olha o exemplo. Hoje eu peço muito mais aquaporina. Claro que o acesso ficou melhor do que antes. Poxa, doutor, vai pedir o aquaporina num paciente que você está tentando pensar que é esclerose? Sim. Se ele fez uma neurite grave, então o que que Drusus trouxe aí? Drusus falou, não, é um paciente que eu vou guiar para um líquor. Perfeito. Não é porque tem o sinal da veia central ali e que você encontrou que você vai dizer assim, não, agora eu só vou bater só nisso aqui, não vou fazer líquor, já fechou. Não, calma, gente. A ideia é que, assim, na minha opinião pessoal, lógico que tem os critérios e tudo, é essencial o líquor. Ah, doutor, mas você já fechou. Mas eu gosto de ver a BOC lá porque já teve caso, já teve armadilha, de eu ter um paciente com um diagnóstico e mudar esse diagnóstico. E isso acontece. É a maioria dos casos? Não. Mas implica em terapias. Então, tem terapias que não vão ser efetivas ou até mesmo vão piorar certas doenças. Então, e aí eu já vou aqui para trazer mais um detalhe da ressonância, que é a questão da quinta topografia, né, Drusos? Que eu acho que Uhum. não deve ter incomodado muita gente. Essa parte aí eu acho que não incomodou muito, não. Porque a gente, como clínico, você está ali com um paciente, fez a ressonância. Se você encontra uma lesão ali no nervo óptico, num paciente que tem outras lesões características de esclerose, está dentro da síndrome clínica. Tanto é Deixa que, eu assim, até a gente sempre fala, né? É, Deixa eu até te pode. fazer uma pergunta aqui, Thiago, até nesse sentido, e eu vou te colocar duas coisas que eu acho interessante. A primeira coisa, quer dizer, o que eu vejo de risco de você acrescentar o nervo óptico como uma topografia é, de repente, você chamar uma neurite óptica de outra etiologia de esclerose múltipla, né? E acho que é o risco. Você Uhum, tem uma uhum. neurite óptica, a É o etiologia é risco. outra, você acabar, né? Acho que o risco maior é esse. Eu queria que você comentasse sobre isso. E já que você entrou nessa área do nervo óptico, eu estava com a mão aqui coçando para fazer essa pergunta, já, principalmente quem não lida muito com o paciente com esclerose múltipla, é o seu oftalmologista de bolso. Por que que você gosta tão do oftalmologista de bolso? Eu queria que você comentasse isso também, dentro desse contexto aí de Eu vou- neurites ópticas, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Bom comentário. Então, assim, o nervo óptico, o Drusus trouxe uma coisa muito interessante. É, nervo óptico, poxa, Thiago, mas aí não corre o risco desse paciente, você, por exemplo, a neuromielite óptica, um MOGAD. Aí qual é o detalhe? Do mesmo jeito que quando a gente vai para os critérios específicos dessas outras duas doenças, você entende que não é qualquer lesão no nervo óptico. E aí eu trago aquela história. Doutor, esclerose múltipla faz lesão extensa de nervo óptico? Habitualmente não. Habitualmente não. Então, se eu pegar uma lesão extensa de nervo óptico, que eu considero aí mais do que 50% aí do tamanho do nervo óptico, eu já fico cabreiro. Se chegou em quiasma, meu amigo, muito mais cabreiro porque é a cara da NMO, certo? Se eu pegar uma perineurite, eu estou chamando atenção Uhum. para o MOGAD, por exemplo. Então, assim, não é qualquer lesão de nervo óptico que você, como clínico, vai olhar lá, pô, sou neuroclínico aqui, estou vendo, estou querendo fazer o diagnóstico, eu vi que é nervo óptico. Ah, bateu o nervo óptico, já foi. Não, calma. Como é que foi essa neurite? E aí, talvez, aquela experiência antiga nos ajude. A gente tem aqueles artigos né, Drus, que a gente comenta sobre, assim, neurite ótica típica, neurite ótica atípica. A neurite ótica da esclerose múltipla é atípica. Então, vai ser aquela neurite que vai melhorar, que não vai ter um papiledema intenso, que não vai ter sangramento, que não vai ter uma perineurite. Então, assim, é um nervo óptico e, assim, em boa parte das vezes, quando eu for para a clínica, nesse exame aí eu vou puxar o neurooftalmo de bolso, eu não vai ter nada. Vai ser retrobulbar. Então a gente vai olhar ali, vai ver e vai, olha, o oftalmo vai dizer, tá normal, Tiagão. E aí eu vou, a provocação de Drusos para
para o oftalmo de bolso é porque é o seguinte: existem doenças oftalmológicas exclusivamente que podem simular esclerose múltipla. E a questão confundidora muitas vezes é em que momento você está pegando o paciente. Habitualmente, os pacientes que às vezes chegam para a gente não sabe nem como é que foi o contexto agudo. Então, não sei se esse paciente já pulsou. Ah, não, já pulsou, já usou um corticoide, já demorou 2 meses, só veio no oftalmo mesmo. Recentemente mesmo, no consultório, eu atendi uma paciente que tem 2 meses que teve uma perda visual. Então, a gente já perdeu o time, já mudou alguma coisa ali. Se esse oftalmo olha com cuidado, bate o olho e diz: olha, Tiagão, isso aqui é uma doença oftalmológica. Isso aqui é um Volt. Como chegou recentemente o Volt Koyanagi Arada, quando eu fui ver, ele disse: olha o fundo de um paciente, olha, faz lá aquela retina, o exame da retina e vê que é uma doença muito característica. Então, o oftalmo de bolso nos ajuda muito no diagnóstico diferencial. Então, essa é a provocação. E aí, Drusos, é lógico que é importante você ter alguém na região que nos ajude nesse contexto. Então, nevo óptico corre o risco, como o Drusos trouxe, de eu diagnosticar, entre aspas, errado uma esclerose, botar no bolo da esclerose mais outra coisa, corre. Agora, cabe a você fazer as outras coisas. Então, não é porque eu vou fechar o critério com o nevo óptico, só estava faltando agora o nevo óptico, porque eu não vou fazer líquido, né? Que eu não vou olhar, buscar esses outros sinais, que eu não vou entender um pouco da clínica, que eu não vou mandar para o oftalmo se eu tiver dúvida, se a neurite foi atípica. Sim. Então, é mais ou menos E por aí. eu acho que você trouxe muito bem essa questão do nervo óptico. Eu acho que é legal porque, assim, às vezes a gente via aquela situação que você te pegava um paciente, às vezes, que e já tinha tido, às vezes, uma lesão clínica, até daquele ponto antigamente, né, pelo menos dois surtos, né? Às vezes já tinha tido um surto com uma Isso. lesão que era característica, que você já tinha ali uma topografia, e aí o segundo surto dele era uma neurite óptica, e esse cara não fecha diagnóstico, ou não fechava, né? Ele não fecharia, ele tem um surto clínico com uma lesão, aí ele tem uma segunda lesão, que era no nervo óptico, e ele não fecharia diagnóstico, e a gente tem, o entendimento que a gente tem hoje, né, é que o tratamento mais precoce, ele muda completamente a história natural da doença dessas pessoas, né? Ele tem um prognóstico muito melhor.